É isso aí, galera. Hoje estamos recebendo a Cris Matsunaga, técnica de finanças e controle da Controladoria Geral da União. Bem-vinda, Cris, tudo bom? Tudo bem, Cia. Joia, joia. Em primeiro lugar, né, eu quero que você conte como é que foi essa jornada inicial para você querer virar técnico de finanças e controle, os desafios que você enfrentou, quais as maiores dificuldades para alguém estudar. Você já era casada na época ou não? Quais desafios você trabalhava ou não? Quais os desafios para quem está começando a estudar para um concurso da área de controle ou fiscal, por exemplo? Na época, eu era solteira ainda e eu morava com meus pais, né? Então, assim, mas eu trabalhava meio período e tinha o outro meio período aí disponível aí para poder ficar só estudando, né? E no período da noite eu fazia o curso para Receita Federal. Só que então eu acabei, como não tinha o concurso para Receita Federal, eu parti para o concurso da CGU, né? E então, assim, eu tinha um pouco de disponibilidade, mas eu tinha também a carga de ter que dividir o tempo com o trabalho, né? Maravilha. Então, assim, a vantagem é que eu não precisava administrar a casa. Eu falo para as pessoas, e eu conto claramente, existem realidades diferentes. Quando eu estudei para a Receita Federal, eu morava com a mamãe e papai. Hoje você sabe como isso é diferente, né? Eu sei como é ter que administrar família, filhos, né? É mais desafiador, não há como negar isso. Me diz uma coisa, e com relação à dificuldade de material antes de você começar a sua preparação, né? Quando você pensou em fazer assim, orientação, material, né? Referências, como é que foi essa dificuldade inicial? É porque era complicado, assim, quando você pega o edital e você vê aquela quantidade de itens, né, de cada disciplina, né, e às vezes você não sabe nem o que que é aquela disciplina, o que significa, né, aquele conteúdo, né, então você tem que buscar o material para atender todos aqueles tópicos, né, e você olha para o calendário e fala assim, nossa, até a data da prova, eu não sei se eu vou ter tempo de ver todo esse conteúdo, né? Então, assim, é bem complexo, né? Assim, para administrar o psicológico nessa hora, né? Então, você fala assim, nossa, tem muitos itens, tem muito material, porque daí você vai pegando o material de cada tópico e vai vendo a quantidade de conteúdo que você tem que estudar. Então, é muito difícil de administrar o psicológico, né? E aí você começa a estudar, você tem que falar assim, eu vou precisar revisar esse tópico, porque esse daqui eu estudei, mas eu acho que eu não aprendi tão bem. Então, Você falou eu acho que coisas, esse é você difícil. falou coisas muito importantes. Em primeiro lugar, o emocional, o psicológico, né? Será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir? Eu nunca nem vi nenhuma dessas matérias, né? Parece que depois que eu estudei, nada ficou, nada gravou. E aí eu tenho um bordão que eu uso, agora eu sei que nada sei, né? E você se questiona, será que isso é possível? Será que isso é para mim? Será que eu consigo? Né? E aí, quando você tem todas essas dificuldades de mensurar, né, acaba que você muitas vezes desiste, né? E quando você começou a ter uma orientação, uma preparação especializada, como é que isso ajudou você nessa caminhada, essa mudança da insegurança de eu não saber o que fazer, quando fazer, para o momento em que você começou isso, né? E eu vou aproveitar aqui e fazer já um parágrafo, né? Uma observação, uma nota de rodapé. A Cris, ela se preparou sob minha orientação para o concurso de técnico de finanças e controle da CGU. Ela já está trabalhando na CGU, inclusive está em trabalho remoto, não é? Atualmente. Sim, em trabalho Trabalho remoto. remoto não é para todo mundo, é porque ela já é veterana. Não vai achando que você vai entrar calor no órgão, já querer meter sentar na janela, como a gente diz, meter o pé na porta. Não é todo mundo, não estou querendo vender essa ideia, mas ela hoje está na CGU, trabalha como técnico de finanças e controle, trabalho remoto, trabalha em casa, né? Tem filho pequeno, mas ela está fazendo mentoria para a Receita Federal. Receita Federal hoje é melhor que a CGU, é isso? Pelo menos na de auditor em relação ao técnico, né? Sim, porque essa é a grande questão agora, né? Então, assim, eu passei no concurso de nível médio e como eu tenho diploma já de curso superior, né? A gente almeja aí o cargo de nível superior aí para ganhar mais.
Você sabe né, que para isso vai melhorar. acabar mudando, né? Porque, por exemplo, os tribunais federais, todos os cargos de técnico de nível médio viraram nível superior. Então, há uma tendência que, por exemplo, até os próprios cargos de nível médio de outros órgãos, como é o caso da CGU, ele vire um cargo de nível superior para poder ter uma remuneração maior. Mas você está fazendo a mentoria para a Receita Federal, então mistura um pouco a sua caminhada anterior com a sua caminhada atual. Aliás, por que que você resolveu procurar a mentoria para a Receita Federal comigo? Faz um. É porque agora eu tenho uma realidade diferente, né? Então, assim, agora eu tenho filhos e eu tenho marido, tenho uma casa para administrar, né? Então, assim, eu tenho menos tempo agora e eu trabalho também, né? Então, eu tenho menos tempo, eu tenho pouco tempo e eu preciso aproveitar esse tempo da melhor forma possível, né? E essa questão da quantidade de conteúdo que você tem que estudar, né? Em pouco tempo, né, disponível no dia você tem que otimizar. Então, a mentoria me ajuda a ter essa visão, esse foco, né? Então, assim, porque cada semana eu tenho os conteúdos determinados para estudar, eu tenho que cumprir essa micrometa, né? Para que eu consiga ver todo o edital, aí, no caso, o meu planejamento de 24 semanas, né? Então, assim, para que eu consiga cumprir todo o planejamento. Então, assim, é porque eu preciso do foco, né? E eu preciso de você me orientando, falando assim, não, continua, né? Não desiste, vai dar tudo certo, né? Porque o psicológico no decorrer do caminho, ele vai oscilando muito, né? Então, porque você fala assim, vou começar a estudar. Então, você vai lá pro pico, assim, da motivação, né? Aí vai passando o tempo, aí você vai cansando, aí você não tem notícia do concurso, você não tem o edital ainda, aí as coisas vão meio esfriando, né? Então, só que você tem ali o planejamento, então você não pode deixar de cumprir o seu programado, né? Então, você tem que continuar andando ali, né? E aí, então, por isso que eu preciso da mentoria, né? Então, assim, eu tenho um planejamento que, assim, eu estou na terceira semana. Então, daqui a 21 semanas, eu vou ter concluído uma vez a passada no edital. Então, eu preciso disso, né? Aí, se sair o edital, se sair a autorização, aí a gente vai adaptando aí o planejamento. Então, é isso, é o foco. Maravilha. Foco, planejamento, meta, correr atrás, estou atrasado. Eu tenho certeza que você deve ter desafios, né, no conteúdo da Receita Federal atual, né? Contabilidade sempre foi um desafio para todo mundo, mas a nova TI, né, TI da Receita Federal para auditor tá tenso. É, É fluência em dados, até o Tem nome até um ficou nome bonito, diferente. até um nome diferente, né? A pós-graduação que eu fiz na PUC se chamava Análise de Sistema. Depois foi a mudando, agora é TI, Fluência em Dados. Assim, é a informática. Mas eu até aproveito para reforçar isso. Não sei se você viu a entrevista que eu fiz com o secretário da Receita Federal, e ele falou claramente: olha, Tames, né? Ele me chama de Tames. Tames, é, a informática, ele também é da minha época, chama de informática ainda. A informática cada vez mais é necessário. O que um auditor mais precisa, em primeiro lugar, é esse conhecimento de dados. Senão ele não fiscaliza, ele não vai mais na empresa e abre um caderno, né? Ele tem que dominar a fluência em dados. Maravilha. Te agradeço muito aí por esse bate-papo, coisa rápida, para mostrar às pessoas que, quando você começa, você sempre está inseguro, não sei se vai dar certo, não sei se eu vou conseguir, não sei se dá para mim. Você está perdido. Por onde eu começo, o que que eu faço, quando eu vejo o edital, quando eu começo a revisar. Três, a partir do momento que você tem uma orientação, um encaminhamento, você passa a seguir o fluxo. O que que o mentor, o método falou? Falou para essa semana eu fazer isso e eu faço. Eu não tenho mais que me preocupar. Saio um pouco. Eu só fico atrasado. Eu tenho que correr atrás. Eu estou sempre atrasado. Eu adoro aquela analogia com o coelho do pai, Alice no País das Maravilhas. Eu estou atrasado, eu estou atrasado. E assim, eu tenho coisas do dia a dia para fazer, como você falou. Tenho que cuidar de filho, cuidar de família, mas eu tenho que acabar o ciclo. Se eu não acabar o ciclo, e se você não tiver nisso daí, você acaba deixando as coisas passarem. Quando vê, né? Teve uma época que você estava grávida, neném pequeno, não dava para estudar nesse período, né? E aí não tem jeito, larga a mão e deixa embora, né? E são fases, a gente se acompanha já há algum tempo.
E eu quero agradecer mais uma vez aí sua disponibilidade, tá? Manda um abraço para a família aí, vamos marcar de novo uma visita. Pode deixar. Eu que agradeço aí, Cia. Tchau, Obrigada. tchau.